Neste vídeo, você vai ver provas que o Deus dos cristãos não atende oração de ninguém. Isso mesmo, Deus não atende nenhuma oração, e o que as pessoas conseguem por si mesmas através da ciência, da medicina, do trabalho, da dedicação, da perseverança e mais nada. Antes quero que leia comigo algumas escrituras onde Jesus e apóstolos supostamente falaram que Deus ouve e atende todas as orações dos seus súditos cristãos. Vamos iniciar pelo Salmos 34:7, leia comigo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Viu? Grave isso. O anjo do Senhor livra os que o temem, certo? Agora, leia comigo Salmos 34:8. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Grave isso. O homem que confia nele é bem-aventurado. Agora vamos ler Salmos 34:17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Bom. Grave isso também. O Deus bíblico ouve e livra os justos de todas as angústias, certo? Vamos ler Salmos 102:17. Ele atenderá a oração do desamparado, e não desprezará a sua oração. Lembre-se. Atente para as provas que afirmam Deus atender orações, proteger e livrar os cristãos, ok? Outra escritura. Leia. Provérbios 15:29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Grave isso. Deus escutará a oração dos justos, porque mais para frente você vai ver que isso é mentira. Isso mesmo, vamos provar que isso é mentira. Outra escritura, leia comigo. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:19. Grave isso. Se dois cristãos concordarem sobre qualquer coisa que pedirem, será feito por Deus. Qualquer coisa. Isso é incondicional, não depende de mais nada. Outra escritura. E, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Observe. Aqui o autor da narrativa muda e condiciona a pessoa a crer, para que, caso não aconteça, a culpa de não ter conseguido o que pediu, é justificada na falta da suposta fé. Leia mais essa escritura, João 14:14, e grave que tudo que o cristão pedir no nome de Jesus, ele fará. Leia. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Você viu? Qualquer coisa que pedirem no nome do Jesus mediador, será feito por meu Pai. Será que isso é verdade mesmo? Vamos ler outra escritura. E, esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. 1 João 5:14 e 15. Percebeu que nas escrituras anteriores, ele dava tudo sem precisar de mais nada, a não ser pedir no nome de Jesus. Agora ele diz que depende da vontade dele? Que Deus é esse que não tem segurança no que fala, uma hora diz uma coisa e outra hora diz outra? Agora, quero que você leia comigo duas escrituras que servem de base para provar que o Deus da Bíblia não ouve e nem atende nenhuma oração, nem do intercessor e mediador, e de ninguém mais. Primeiro quero que leia 1 Timóteo 2:5, onde confirma que Jesus é intercessor e mediador. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Bom. Aqui fica claro que Jesus é o mediador intercessor dos cristãos, correto? Agora vamos ler, João 17:15, onde o próprio Deus encarnado em Jesus, orou a si mesmo, o Pai, e vamos descobrir a farsa das respostas das orações, através do nome do intercessor mediador Jesus. Leia comigo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Atenção! Vamos ler novamente essa escritura para que você veja que Jesus, o suposto mediador e intercessor dos cristãos, orou intercedendo junto ao Pai dele para que livrasse os apóstolos e cristãos do mal, e na sequência veremos que essa mediação não funcionou. Leia. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal.
João 17:15. Bom. Agora que lemos 2 vezes essa escritura, quero que veja provas que a oração, intercessão e mediação de Jesus é falsa e não funciona. Jesus orou pedindo ao Deus bíblico para que livrasse seus supostos apóstolos, mas sua mediação não foi atendida pelo Deus dos cristãos. Isso mesmo, a intercessão e mediação de Jesus é uma farsa e não funcionou para os apóstolos, e não funciona para os cristãos. Veja. Deus não ouviu nem atendeu a oração de intercessão do Jesus mediador, e o apóstolo Pedro foi supostamente crucificado de cabeça para baixo. Deus não ouviu nem atendeu a oração de mediação do Jesus mediador e o apóstolo André foi supostamente martirizado e morto na Grécia. Deus não ouviu nem atendeu a oração de intercessão do Jesus mediador e o apóstolo Tiago foi supostamente assassinado por Herodes. Deus não ouviu nem atendeu a oração de mediação do Jesus mediador e o apóstolo Tomé foi supostamente martirizado e morto. Deus não ouviu nem atendeu a oração de intercessão do Jesus mediador e o apóstolo Tiago, de Alfeu, foi supostamente morto apedrejado pelos judeus. Deus não ouviu nem atendeu a oração de mediação do Jesus intercessor e o apóstolo Simão foi supostamente martirizado na Palestina. Deus não ouviu nem atendeu a oração de intercessão do Jesus mediador e o tal Satanás entrou no apóstolo Judas, que supostamente se enforcou por trair Jesus. Deus não ouviu nem atendeu a oração de mediação do Jesus intercessor e o apóstolo Bartolomeu foi supostamente morto após ser lançado no mar em um saco. Deus não ouviu nem atendeu a oração de intercessão do Jesus mediador e o apóstolo Paulo foi supostamente decapitado próximo a Roma. Além de tudo isso que você viu, ainda temos a escritura de Salmos 105:15 para ratificar essa mentira. Leia comigo. Não toqueis os meus ungidos. Observe, mais uma de tantas vezes, tocaram e fizeram o que quiseram com os tais ungidos apóstolos, e o Deus que supostamente inspirou escrever essa mentira, não fez nada. Mais uma vez o diabo fez o que quis, e ficou tudo por isso mesmo, ou seja, a narrativa de um Jesus mediador e intercessor é falsa, e assim, os magos ilusionistas mercenários enganadores de púlpitos e altares, inspirados pelo tal Espírito Santo, dissimulam os textos, ocultando essa verdade do povo. Aí está, meus amigos e amigas, se o Deus dos cristãos não atendeu a oração de si mesmo, quando supostamente esteve encarnado em Jesus, que dirá orações dos cristãos? É duro dizer isso, pessoal, mas você só continua enganado se quiser. Obrigado por assistir, curtir e compartilhar nossos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal.